Oi, oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. É, Professora Milena Borges de Redação. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo por eixos temáticos. E hoje nós vamos tratar de um eixo importantíssimo, tá? Que é a saúde, que perpassa aí por vários direitos, né, constitucionais, tá? Previsto na Constituição, e acomete esferas importantes da nossa sociedade. Dentro desse eixo temático, então fiquem atentos a vocês, né, que vão prestar concurso para a saúde, e também os concurseiros da área da educação, tá? Pois não há nenhuma regra, nenhuma previsão no edital que diz que a sua prova vai abordar, sua prova de redação vai abordar um tema próximo ao que você está prestando. Então, não existe a regra de que o concurso de educação vai cair na redação temas de educação, concurso da saúde vai cair temas de saúde. É possível que isso ocorra? Sim. Mas aí vocês precisam se preparar também para os outros eixos temáticos. Então, vou projetar aqui o nosso coraçãozinho. Nós vamos falar agora de assuntos de repertórios que são aí inerentes à saúde, e aí vamos ver como que isso pode aparecer na redação e como nós estaremos, como vocês estarão munidos de informação para qualquer tema que aborde essa temática. Bora lá. O primeiro que eu tenho aqui é o tema muito e que perpassa aí por todo o nosso sistema de saúde, que é o SUS, tá? Então, o SUS é um repertório pertinente e legitimado para utilizar dentro da redação que versa aí sobre algum contexto, alguma temática relacionada a isso. Eu vou projetar o slide aqui e vamos lendo e acompanhando o que é o SUS nesse contexto, ok? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Vamos pegar a canetinha vermelha, né? E vamos fazer a leitura da definição do SUS. O que acontece com o SUS, gente? O SUS, criado pela Constituição de 88, Constituição Federal ou Carta Magna, é o Sistema Único de Saúde e completa 30 anos com números e resultados expressivos. Então, o SUS é muito importante para a nossa sociedade. 7 em cada 10 brasileiros dependem exclusivamente dos serviços do SUS. Inclui o acesso a todas as vacinas recomendadas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e o maior modelo público de transplantes de órgãos do mundo. O SUS também prevê assistência integral e gratuita aos portadores de HIV e de um leque de enfermidades graves. O SUS tem falhado em eliminar as longas filas e gargalos no atendimento de casos de média e alta complexidade. Um dos tormentos da população que elegeu a saúde como o maior problema do país em pesquisa do Datafolha. Conspiram contra seu bom funcionamento fatores como a carência de financiamento, desorganização de rede, adição de novos tratamentos e limitações no atendimento preventivo. Então, o que eu tenho aqui? Nós temos benefícios, né, os pontos positivos do SUS, então o atendimento que é universal, tá? E gratuito, que inclui aí prevenção, que inclui aí vacina, tá? Para todas as populações, inclui tratamento de doenças mais graves, e depois eu tenho aí os problemas do SUS, que ainda acometem esse sistema único de saúde. Quais são eles? Aqueles que estão em evidência no texto aqui: longas filas, infraestrutura precária, é, ausência de recursos para financiamento. Então, isso tudo corrobora para que o SUS não alcance de forma qualitativa a toda a população, ainda
que esse seja um direito previsto constitucionalmente. Então, eu posso usar essa lei do SUS aqui, eu posso usar essa definição do Sistema Único de Saúde, que é universal, que deve ser utilizado aí para, né, qualquer pessoa brasileira e pode acessar o SUS, independente da renda dependente da renda que possui. Então, o SUS não é só para pessoas carentes, o SUS ele é um sistema de saúde único e universal. Ele tem seus pontos positivos, ele ampara, ele resguarda a doação de órgãos, aí ele é um sistema que colabora de forma grandiosa aí com a doação de órgãos e fomenta isso, mas ele tem os seus desafios, que são fila, ausência de recursos públicos e outros. O que eu digo com isso? A gente pode desenvolver, né, um tema aí que verse sobre a saúde pública no Brasil como importância e desafio. Então, eu posso falar da importância desse Sistema Único de Saúde e posso falar dos desafios. Próximo tema, vamos ver o que é que nós temos aqui. Ó. Automedicação. Automedicação pertence ao eixo temático saúde, correto? Porque, olha aqui, ó, estou falando de remédio, correto? E aí, dentro desse tema amplo, automedicação, eu coloquei para vocês aqui um possível recorte temático, que é os perigos, ou seja, eu preciso grifar isso aqui como palavra-chave, da automedicação na sociedade atual, tá bom? Então, eu tenho aqui, dentro do repertório, dentro do eixo temático saúde, um recorte temático que é automedicação. E dentro desse recorte temático, eu coloquei aqui para vocês uma proposta de redação, tá bom? Que versa sobre a automedicação. Eu posso utilizar, professora, o repertório, o conceito de SUS dentro da automedicação? Sim, não diz respeito à saúde? Não é pertinente. Todos eles, tanto a automedicação quanto o Sistema Único de Saúde, estão incluídos dentro de um mesmo eixo temático. Então, é pertinente utilizar? Sim. Professora, mas como eu vou relacionar o SUS com a automedicação? Aí vai depender da construção dos seus argumentos. Você precisa pensar em uma relação que o SUS possui com esse conceito de automedicação. O SUS, por exemplo, ele possibilita, né? Ele custeia aí remédios para o tratamento de doenças. Então, mas esses remédios eles vão ser prescritos por um médico. Então, a pessoa precisa passar pelo médico, precisa consultar e ter essa prescrição para retirar os remédios na farmácia popular, na farmácia do bairro, lá no posto de saúde. Então, eu posso fazer essa relação, sim, mas é necessário antes pensar na construção deste argumento. Vou me ausentar aqui para a gente ler esse pequeno texto. Vamos lá. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a automedicação é a utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas. Aquelas pessoas que falam sim, né, o parente, a irmã, a mãe, toma esse remédio aqui que eu tomei e deu certo. Mas ela não é habilitada para prescrever nenhum medicamento para você. Essa prescrição, essa medicação para tratamento de doenças cujos sintomas são percebidos pelos usuários, sem avaliação prévia de um profissional de saúde, médico ou odontólogo. Então, é aquela famosa, isso não é nada não, isso aí é apenas uma virose, é apenas uma gripe, toma esse remedinho aqui que vai fazer bem, sem passar por uma avaliação médica. Então, isso aí é o que nós definimos como automedicação. Ok? Quais são as principais causas da falta de medicação? Vamos pensar aqui, ó, da automedicação, perdoe-me. Causas. Por que a população brasileira tem essa prática? Hein? Por que será? E aí, eu coloco alguns pontos aqui que nós já podemos utilizar e reestruturar e estruturar o nosso texto para desenvolvimento, tá bom? E incluir junto disso aqui repertórios. Falta de filtros críticos e propagandas é um motivo.
Herança cultural também é outro motivo. Falta de informação sobre os danos e prejuízos da automedicação também é um motivo. Deficiência no sistema de saúde. Olha aqui, ó, o SUS aqui aparecendo, tá? Falta de credibilidade nos profissionais da área. Então, vocês lembram que lá no slide que definia, né, que falava sobre o Sistema Único de Saúde, nós tínhamos os pontos positivos, mas nós tínhamos também a ausência de financiamento, a ausência de infraestrutura. Então, isso pode entrar como um causador da automedicação, ok? Associação. Remédio é igual a cura, é o alívio da dor, né? E aí é uma sociedade pautada no imediatismo, aquela sociedade que precisa resolver o problema na hora e não quer buscar tratar a fundo, conhecer a causa e tratar essa causa. Eu preciso só resolver o problema da minha dor de cabeça, então eu vou tomar aqui uma dipirona todos os dias que eu vou melhorar a minha dor de cabeça. Mas eu não procuro a causa desse tratamento, não procuro um profissional adequado para me orientar em relação a isso e acabar com esse problema da dor de cabeça que é frequente. E aí, por último, a última causa, nós temos aí a falta de fiscalização na venda de medicamentos e facilidade de compra. Vejam que isso aqui é muito comum na nossa sociedade atual, gente. Então, sim, é muito fácil de adquirir remédios sem nenhuma fiscalização, tá? Muito tranquilo. Então, isso aqui faz o quê? Fomenta, ó, fomenta a automedicação. Se não tem fiscalização, tá? Se os remédios são vendidos com facilidade, as pessoas compram, né? As pessoas são o quê, ó? Imediatistas. E aí, infelizmente, esse é o retrato da nossa sociedade atual. Quais as consequências disso? Se eu estruturar um texto aí por causas e consequências da automedicação, quais as consequências que eu posso pensar a respeito deste tema? Atraso no diagnóstico, certo? Então, suponhamos que aquela situação que eu contei aqui para vocês é dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça frequente, todos os dias eu vou lá e tomo dipirona, me automedico, e essa dor de cabeça passa. Isso vai fazer o quê? Se está melhorando, se a dor de cabeça está melhorando, eu não vou buscar orientação, não vou buscar a causa do problema. Então, um possível diagnóstico vai ser atrasado, tá bom? O que pode prejudicar no tratamento de uma pessoa. Reações anafiláticas, então aquelas pessoas que possuem alergia, né, intolerância a algum medicamento. Interferência no tratamento de doenças já existentes. Então, o que que acontece? O medicamento, ele tem por consequência também interferir em outra patologia, tá? Ele vai minimizar os efeitos, ele vai esconder ali os efeitos de uma outra possível doença e atrasar também o diagnóstico. Dependência, tá? É muito comum pessoas que são dependentes do remédio e às vezes nem tem realmente de fato a necessidade de tanta medicação, mas tornam-se dependentes, e a morte, tá bom? Infelizmente, essas são as consequências pela cultura, para a cultura da automedicação no país. Repertórios. O que eu posso utilizar dentro deste tema da automedicação para fundamentar este texto? Vou me ausentar para que vocês possam ler o texto e nós vamos discutir juntos. Veja só. A Anvisa divulgou nessa segunda-feira o comunicado, né, esse aqui de 2021, que trata dos riscos à saúde da população causados pelo uso indiscriminado de medicamentos, sem orientação profissional. Ou seja, eu estou falando aqui de uma nota divulgada pela Anvisa a respeito da automedicação. E também do processo de notificação de eventos adversos. O que é isso aqui? Se a pessoa se medica, certo?
ela não comparece ao posto de saúde, ela não comparece ao médico e ela não tem a necessidade, ela não notifica, né, sobre os casos, sobre o que ela está sentindo, e aí fica muito mais difícil o mapeamento daquelas doenças que estão acometendo aquela região. A automedicação, principalmente neste momento de pandemia, isso aí, né, nós vimos aqui a data em que essa nota foi divulgada, tem preocupado ainda mais as autoridades sanitárias em todo o mundo. É preciso que as pessoas se conscientizem dos riscos reais dessa prática, que pode causar reações graves, inclusive óbitos. Então, vejam só o perigo da automedicação em um contexto não tão distante que foi o da pandemia. A pessoa se medicava, ela não comunicava à autoridade o caso né, a infecção pelo vírus, e isso ia sendo passado e disseminado para outras pessoas. Então, sim, isso foi espalhando e atrapalhou muito o controle de um vírus aí de forma geral, tá bom? Então, é um dos danos da automedicação. Continuando aqui, vamos lá. Todo medicamento apresenta riscos, todos, que aqui, ó, segundo a Anvisa, apresenta riscos relacionados ao consumo, até mesmo aqueles que aparentemente, culturalmente, são inofensivos, que deve ser baseado na relação benefício-risco, ou seja, os benefícios para o paciente devem superar os riscos associados ao uso do produto. Essa avaliação sobre benefício e risco é realizada a partir de critérios técnicos científicos, ou seja, consulta médica com um profissional habilitado para tal, de acordo com o paciente e o conhecimento da doença. Então, aqui eu preciso de um médico para fazer tal avaliação. Então, vejam só que é um tema muito recorrente na sociedade, muito pertinente e comum. Então, assim, é uma pauta social que está aí, é a pedra no sapato da sociedade, que é difícil de controlar, tá bom? É difícil. Então, por esse motivo, torna-se um tema muito relevante para cair na prova, sim. Professora, você acha que o tema de automedicação pode cair na prova do concurso que nós vamos prestar aqui da Prefeitura de Montes Claros? Claro que sim, tá? Por isso esse tema está sendo tratado aqui no seu curso, para que você tenha preparo suficiente e não seja pego de surpresa. E aí você pode utilizar a Anvisa, que nós vimos aqui, sobre, né, a nota da Anvisa esclarecendo os perigos dessa automedicação, especialmente em um período de pandemia, os danos que isso causou. Você pode citar exemplos, você pode falar do atraso no diagnóstico, das consequências disso. Você pode falar até de uma questão infraestrutural aí do Sistema Único de Saúde. Veja só, se as nossas autoridades elas não têm conhecimento da quantidade de casos de doenças ou epidemias, né, que são acometidas ali em determinada região, menor é a verba direcionada para isso. Então, nós ainda temos aí um período, um problema causado, um problema de infraestrutura, de investimento, de disponibilização de verbas, que pode ser causado também pela automedicação, pois as pessoas se medicam, não comparecem, não registram casos de doença, e o governo acha que não precisa mais disponibilizar, não precisa disponibilizar essa quantidade toda de verba para aquela região. Então, é um efeito cascata. É muito importante ficar atento a esses pontos. Vejam só, olha, vou passar aqui sobre para o Sistema Único de Saúde. Nós temos aqui pontos positivos, pontos negativos do SUS. Então, eu posso desenvolver um texto abordando a importância, ok? E os desafios do SUS na sociedade brasileira. Depois eu tenho aí, dentro disso, um recorte temático de automedicação,
e uma proposta de redação relacionada a isso. O que eu posso usar? Professora, eu posso usar o SUS aqui? Pode. E aí, veja qual que é a relação. Acabei de citar uma relação de infraestrutura, de ausência de recursos financeiros que custeiam o SUS e são causados pela automedicação. Então, esse repertório, para que ele seja pertinente, é preciso que vocês consigam fazer essas relações adequadas, tá? Um exemplo, professora, vamos desenvolver um texto de causa e consequência. Você vai citar no desenvolvimento uma causa, não precisa ser isso tudo, vai escolher uma, e no desenvolvimento 2, uma consequência equivalente. Professora, eu não quero fazer um texto de causa e consequência, eu quero citar apenas causas. Então, você escolhe aqui, ó, 2 motivos, ok? A falta de filtros críticos e propagandas que incentivem, que fomentam os prejuízos da automedicação e a herança cultural. 2 causas. Cita essas 2 causas na introdução, fala uma no D1 e outra no desenvolvimento 2, ok? Milena, não quero fazer texto nem de causa e consequência e nem de 2 causas. Eu quero fazer de 2 consequências, 2 resultados, 2 impactos da automedicação. Então, você pode escolher aqui, ó, atraso no diagnóstico, tá? Vou pegar as 2 primeiras e reações anafiláticas. E vai desenvolver um tema a respeito disso. Falando desses 2 impactos. O primeiro, você vai fundamentar no desenvolvimento 1 e o segundo você vai fundamentar no desenvolvimento 2. Perfeito? Olha, nós temos aqui outros temas relacionados ao eixo temático da saúde. E aí, essa aula vai ficar um pouco mais curtinha. E aí, a próxima aula nós trataremos sobre gravidez na adolescência, ok? Nós vamos estudar esse tema e fechar com chave de ouro para que vocês estejam preparados para mais um recorte temático aí desse eixo tão importante que é a nossa saúde. Um beijo e até a próxima aula.